Muito boa tarde, Armindo e os amigos da Rádio Clube. Então, Armindo, como a gente faz semanalmente, né? Estaremos aqui à disposição do ouvinte e à sua disposição para tirar as dúvidas com relação à saúde bucal, especificamente na área de cirurgia e implantes, que é a área que eu atuo. Se você tiver alguma dúvida, meu amigo, pode ligar para cá no 3222 9051, 3222 9052. 3222 9051, 3222 9052. E eu começo com uma pergunta para o doutor Fernando. Doutor Fernando, a questão do siso. Eu sempre ouvi falar que o siso é um dente que está sobrando na boca. Isso é verdade? É assim, Armindo, o siso, como ele é o último dente a nascer no arco, muitas vezes não sobra espaço para ele nascer. Então ele nasce pela metade ou nasce um pouco torto e ele acaba algumas vezes provocando inflamação na gengiva. Razão pela qual muitas vezes está indicada a remoção dos sisos, né? Esse siso é um dente que nasce em torno dos 15 aos 19 anos, né? Razão pela qual se chama dente do juízo, né? Dente do juízo, sempre fala isso. Isso, compatível com aquela idade. Então tem pessoas que às vezes pode ser um pouquinho mais cedo ou às vezes um pouquinho mais tarde, depende de cada organismo. Mas enfim, quando ele nasce, muitas vezes não tem espaço no arco. Então essa é a razão pela qual está indicada a remoção. Não é raro encontrar siso deitado ou totalmente dentro do osso, sem espaço nenhum para nascer no arco dentário, né? Então muitas vezes pode formar um cisto, pode formar uma inflamação. Nesses casos está indicada a remoção. Agora, como nasce de 15 a 18 anos de idade, é um dente que, se tirar, faz falta ou não? É um dente que sobra normalmente na boca? Não, geralmente é um dente que sobra, né? Então, para fazer uma mastigação eficiente, nós temos dois molares em cada hemiarco, em cada parte, de cada canto da boca, né? Que dá uma eficiência de mastigação bastante uniforme. Agora, o siso, como ele é um dente a mais, né, ele pode ser extraído sem que cause nenhuma alteração na eficiência mastigatória. Então, muitas vezes, o custo-benefício de se manter esse dente na boca não vale a pena. Então, muitas vezes, ele pode cariar, ele pode danificar o dente da frente, que é o segundo molar. Então, razão pela qual a gente indica, na maioria das vezes, a extração de preferência quando o sujeito tem ali pelos 17 ou 18 anos, que é a melhor época para remoção. É bom a avaliação quando ele começa a nascer o dente ou tem que esperar ele nascer primeiro? Essa é uma pergunta bastante importante. Se eu for esperar o siso nascer totalmente, mesmo que torto, ele vai acabar a formação radicular dele. Às vezes as raízes ficam tortas ou ficam muito longas, dificulta a remoção. Ao passo que se eu faço a remoção ali com 16, 17 anos, né, apenas 2/3 da raiz estão formadas. Então a cirurgia é muito mais rápida e muito mais fácil o manejo do pós-operatório. Então muitas vezes a gente pega um paciente com 17 anos, por exemplo, se faz a remoção dos 4 sisos em torno de 40 minutos. Então você tira os 4 de uma vez só em 40 minutos. Uma hora só, uma vez só. Isso. Aí ao invés do sujeito ter 4 pós-operatórios, né, tem que tomar antibiótico 4 vezes, pegar atestado no trabalho 4 vezes, ele pode fazer uma cirurgia apenas e resolver o problema dele numa etapa apenas. Então acaba sendo muito mais vantajoso para o paciente fazer numa etapa só do que fazer um dente por vez. Ao contrário do que o público imagina, o tempo de cicatrização vai ser o mesmo. Se eu tirar um dente, se eu tirar 4 dentes, a cicatrização vai ser totalmente no mesmo tempo. Não vai demorar 4 vezes mais. Então, e é melhor de uma vez só do que 4 vezes também, não? Isso. Por exemplo, se eu fizer um corte no meu braço direito e no braço esquerdo, vai cicatrizar tudo ao mesmo tempo. Não vai cicatrizar um depois do outro. Então, razão pela qual fazer, digamos assim, os 4 de uma vez só, é uma opção bastante atraente. Agora, claro que para isso tem que ser com um profissional especialista, né? Um profissional que evidencia a cirurgia. Que tem conhecimento da área, que costuma fazer isso. Né, periodicamente, né? Porque o que não dá para fazer é ficar lá a tarde toda para fazer a remoção de um dente, né? Então o paciente acaba sofrendo muito. Não tem que fazer isso com um pouco mais de destreza, né? Agora tem aquela questão que o povo sempre quer saber, né? Dói isso? Vai ter dor? A hora que for fazer a extração do siso? Assim, ó, a remoção do dente em si, a cirurgia para remoção do siso, ela é feita com anestesia local. A gente só começa a mexer, a fazer a remoção do dente, quando a anestesia está 100% efetivada na região. O que é muito importante, Armindo, é que antes da cirurgia, o paciente toma medicação anti-inflamatória já. Então ele já começa antes da cirurgia com a porque ele toma um comprimido 1 hora antes da cirurgia, na hora que eu for remover o dente, já vai estar no sangue essa medicação fazendo efeito. Então o pós-operatório é muito melhor do que esperar passar a anestesia e ter dor para ele tomar um remédio. Então uma etapa muito importante é a medicação pré-operatória, né? Então a gente costuma dar medicação antes da cirurgia já. Quer dizer, então é importante assim, eu vou primeiro extrair o dente e vou tomar a medicação. Não.
Comece antes da extração. Por isso que é importante sempre fazer uma avaliação pré-operatória, né? O sujeito não pode ligar lá, eu quero agendar um horário para tirar o siso. Ele chega lá e já faz, né? Isso não é uma conduta racional. Primeiro é uma avaliação. Faz a avaliação inicial com o profissional vai avaliar, cada caso é um caso. Até se há necessidade de extrair o siso. Exatamente, também, né? Tem casos que não precisa tirar. Então aquele dente que nasceu retinho, não tem nenhuma inflamação gengival, o sujeito está conseguindo escovar o dente, não precisa fazer a remoção cirúrgica do dente, né? O dente pode ficar lá tranquilamente. Então tem que fazer uma avaliação prévia com o profissional para saber o risco-benefício de manter ou se extrair o dente. Então o ideal, no meu entendimento aqui, doutor, é as pessoas, a partir do momento que estiver nascendo o siso, já procurar o profissional. Exatamente. A gente não recomenda que espere ter problema, espere ter inflamação, infecção na região para ir procurar o cirurgião dentista, né? O ideal é, nessa idade dos 16 anos, fazer um raio-x, né, uma panorâmica, que é um raio-x que pega toda a face, o arco superior e o arco inferior. A partir daí, a gente consegue prever se o siso de fato vai ter espaço para nascer ao arco de maneira normal ou se está indicada a remoção. Muitas vezes ele vai estar deitado, então ele não vai virar, ficar de pé na posição vertical para depois irromper na boca, né? Ele vai ficar deitado, então está indicada a remoção nessa idade mais precoce ali, em torno de 16 anos mais ou menos. Então esse é o ideal. Atenção, minha amiga, meu amigo, olha, tem um filho, tem a filha com 16 anos, essa é a hora certa de procurar o profissional, agendar uma consulta e fazer uma avaliação. Se vai ser preciso ou não remover o siso. Se for preciso, já é a hora certa também para remover. Do que esperar nascer, crescer lá, aí atrapalha toda a dentição, dá uma série de problemas e é muito mais complicado depois. Então, preste atenção, 16 anos é a idade correta para procurar um profissional para fazer a avaliação. Fez a avaliação, olha, tem que extrair, então é a hora. Não, tem espaço, vai vir bonito, vai nascer legal, então deixa crescer. Né? Não adianta, eu vou tirar o siso por tirar. Não, tem que ter um motivo para tirar, né, doutor? Tudo tem uma indicação, né? Tudo tem uma indicação e uma contraindicação, então tem que ser pesado esse custo-benefício, né? E uma coisa muito importante é procurar um profissional que seja especialista naquela área de atuação, né? Porque siso a gente sabe muitas histórias, né? O sujeito ficou lá a manhã toda na cadeira para tirar o siso, e é frequente isso no nosso consultório. Então a gente recomenda então, que o paciente procure sempre um profissional especialista na área de cirurgia, para que se possa fazer a remoção de maneira mais atraumática possível, né? O paciente não tenha tanto desconforto e de preferência que tenha uma avaliação prévia adequada e que seja pré-medicado previamente a cirurgia para ter um pós-operatório melhor. Ok, estou conversando aqui com o Dr. Fernando Giovanella, que tem a sua clínica na rua Nereu Ramos, 670, no bairro Jardim Blumenau, em Blumenau, e o telefone é o 3237-6610. 3237-6610. Eu vou ao intervalo comercial, na sequência eu volto já para continuar nossa conversa com o Dr. Fernando Giovanella.